A gente já falava de genocídio da população negra antes do golpe, antes da Covid, antes do Bolsonaro. 75% dos homicídios ocorridos no Brasil praticados contra pessoas negras, de forma que a gente tem agendas concretas, agendas objetivas que nós precisamos lidar para recuperar e para transformar esse país numa democracia. Nunca antes na história deste país houve tantos ministros negros. Ao todo, 11. Mas isso representa apenas menos de 1/3 do total. Dos 23 ministros anunciados por Bolsonaro em 2019, apenas um se declarava negro: Wagner de Campos Rosário, da CGU, a Controladoria Geral da União. O UOL analisou todos os vídeos publicados pela campanha de Lula em 2022. Foram ao todo 43 horas de comícios. Autodeclarados pardos ou pretos tiveram espaço de fala durante apenas 1 hora e 54 minutos, ou seja, 4% do total. A gente sempre briga para garantir uma maior participação, seja nos espaços de poder, de decisão, de representação, de fala. Acho que a nossa luta, foi ouvida, assim, teve uma participação. Das 22 pessoas que foram remuneradas para participar da transição, o processo de passagem entre o velho e o novo governo, pelo menos 15 se declaram brancas. Das outras 7, o UOL não encontrou suas autodeclarações. Como a maioria da transição foram pessoas voluntárias, o grupo que eu fiz parte, por exemplo, que é o de Justiça e Segurança Pública, teve uma participação grande de pessoas negras. O Flávio Dino foi nomeado ministro e no primeiro escalão do Flávio Dino, acho que dá para dizer que a metade, se não mais, são de pessoas negras. Eu acho que esse é sempre um processo, né? Nunca existe assim um número ideal, né? Eu acho que isso sempre é um processo que vai se colocando, né? O que é importante é você entender o sentido. O sentido é da ampliação da representatividade. Vou dizer coisas óbvias aqui. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. O país ainda não virou a página, como deveria, dos seus 4 séculos de escravidão, nem tampouco de todos os seus períodos autoritários. Nós sabemos o quanto que o atual governo representa em termos de recuperação da democracia, o quanto ele representa da diversidade do povo brasileiro, mas nós seguimos e sabemos o quanto nós ainda temos de tarefa para enfrentar esse fenômeno estrutural. Porque se vocês não lutassem, se vocês não reivindicassem, se vocês não gritassem, se vocês não exigissem, certamente a gente não teria feito o que nós fizemos. A gente precisa construir um Brasil que a democracia, de fato, seja antirracista, que a gente de fato tenha possibilidade de viver e não só sobreviver. Num governo que representa a diversidade, representa uma recuperação do processo democrático, nós temos ainda mais expectativa de que mais espaços serão angariados. A gente precisa garantir que essa participação ela também esteja enraizada em outros ministérios e em vários escalões do ministério, inclusive. Então é fundamental, como primeira medida, que haja a defesa dessas vidas negras. Isso deve ser acompanhado de medidas econômicas, medidas de representatividade que possam garantir que a nossa democracia seja de fato uma democracia material e não simplesmente formal. Não há outro caminho para nós, ao longo de toda a nossa história, que não seja a luta. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Qual?